Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Temos vivido dias difíceis, dias de deserto. Talvez você chegou a um momento de falência de recursos. Você não vê solução, você não vê saída, mas Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Então eu peço que você coloque toda a sua confiança no Senhor, porque Ele é um Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Que você possa encontrar nessa noite alento, esperança, ânimo, vigor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: confia no Senhor. Fala para ele: você não está sozinho, Deus é contigo. Fala para ele: ainda não acabou, Deus tem a última palavra. Ele sabe o que você está passando e Ele tem o escape nas suas mãos. Amém? Então vamos louvar ao Senhor todos juntos, em nome de Jesus. Cante assim. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor. Por quê? Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. O que Ele faz? E faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. O que vamos fazer? Espera no Senhor e confia. Por quê? Espera, Ele vem. E mais? Confia, Ele vem e faz um milagre. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e dizer para Ele nessa noite: vai. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer O quê? que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Tu és o nosso tudo, se sentindo sozinho, se sentindo sozinho. Coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Ele sempre vem, né? Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Crê nisso, o teu choro não é em vão. O Consolador está contigo, vai. Teu choro não é em vão. Por quê? Por quê? Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz o quê, irmão? Faz o quê? E faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Diga. que minha esperança
O Deus de promessas. Eu não tenho nada. O Deus que vê. Nada. O Deus que ouve. Eu não tenho nada, nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Oh Deus, eu vim aqui só pra ti. O quê? Que minhas em ti, eu não tenho nada além, nada além de ti. Ó Deus, mais uma vez. Ó Deus, eu vim aqui Só para dizer, Tu és a fonte do meu sustento, do meu suprimento. que minha esperança Tu és o meu escape, Tu és a minha saída. em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, a tua promessa, meu Deus, a tua promessa, meu Deus, a tua promessa. Glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21. Quero pregar sobre isso. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que cumpre. Você pode falar isso comigo? O Deus que vê. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Enquanto acha na Bíblia, repetir comigo? Vai. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que cumpre. Só vocês. Esse é o nosso Deus. Ele vê tudo o que você está passando. Ele ouve o clamor da sua aflição. Ele cumpre as suas promessas. Gênesis 21, a partir do versículo 8, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu e a mandou embora. Ela, Agar, saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e fez o que, irmãos? Chorou. Deus, porém, os poréns de Deus, irmãos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino
e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher na terra do Egito. Que a igreja diga amém. Eu não sei você, eu ficaria aqui a noite toda ouvindo minha esposa cantar. Coisa linda, né? Mas eu vim aqui para pregar porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantos desejam ouvir? Senhor, nos ajuda nesta noite. Que a tua palavra seja pregada debaixo da tua unção, da tua autoridade, sabedoria. Que os nossos ouvidos e corações estejam abertos, que a tua palavra nos console, nos conforte, nos direcione, nos levante, nos revigore para uma vida de jornada de vitória, fé e plenitude na tua presença. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Vamos fazer um flashback. Preciso a gente colocar todo mundo na mesma página. Há anos atrás, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão tinha cerca de 75 anos de idade. E ele falou: Abraão, sai do meio da tua terra, vai para uma outra terra que ainda te mostrarei, sai no meio da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. E no versículo 3 do capítulo 12 ele vai dizer: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu já quero liberar a primeira palavra aqui. Não importa como esteja a sua casa, não importa como esteja a condição do teu lar, da tua família é bendita do Senhor, porque essa promessa já se cumpriu. Da semente de Abraão nasceu Cristo Jesus, o Redentor e Salvador da humanidade, e a tua família foi marcada por Ele. Tua família, em que pese alguma circunstância possa estar abatendo, possa estar atribulando, seus filhos talvez fora da casa do Senhor, um luto, uma tragédia, um problema financeiro, uma escassez, seja o que for, tua família é bendita do Senhor. Glória a Deus. O tempo passa, Abraão tinha 75 anos, você conhece a história, mas o tempo nos gera muitas ansiedades, sim ou não? A gente tem dificuldade em esperar. E olha que hoje dizem que a ansiedade é o mal do século, mas já naquela época a gente já vê a ansiedade, porque desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, o homem é assolado com essas mazelas. E não foi diferente em Abraão, não foi diferente em Sara. Você conhece a história. Sara ficou impaciente, ela teve uma grande ideia. O que Sara teve? Fala, eu vou tentar não fazer isso, hein? Mas é mais forte que eu. Fala para o irmão do que está ao teu lado. Fala assim: cuidado com suas grandes ideias. Sara teve uma grande ideia. Cuidado com suas grandes ideias. A gente é muito criativo, não é, irmãos? Eu tive uma grande ideia. Sara também teve. É o seguinte, Abraão. A gente tem uma serva aqui, tem uma escrava, e conforme a lei, o costume nosso, o que é dela é nosso. Já sei, se deita com ela, ela vai ter um filho, e esse filho é meu, e Deus cumpriu a promessa. Uau! Como que eu não pensei isso antes? Demorou 11 anos para eu ter essa grande ideia. Só que não. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco. Você sabe, Abraão acha essa ideia legal, e Agar tem um filho cujo nome é Ismael, e Abraão tinha 86 anos. E o tempo vai passar, Ismael vai crescer, mas Deus havia dado uma promessa para Abraão e para Sara. Tem alguém aqui que tem promessa de Deus? A promessa pode até demorar para nós, mas Deus nunca chega atrasado. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo, Deus tem o seu jeito. E eu vou te dizer, não importa o quanto você ache demorado, o quanto você acha impossível, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Se Deus falou, Deus vai cumprir.
Não depende de você, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Posso ouvir um amém? Mas eu sou velho, mas Deus é fiel. Mas eu sou estéril, mas Deus é fiel. Mas eu não tenho mais recurso, mas Deus é fiel. Deus não engana, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra que sai da sua boca, Ele vela para que se cumpra toda. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela prospera para aquilo para o qual ela foi designada. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja Deus. Então o tempo vai passar e Isaac vai nascer do ventre de Sara. E aí há um hiato temporal de 16 para 17 anos. E esse episódio que nós estamos lendo aqui, se passaram basicamente 16 para 17 anos. O Isaac tem 3 anos de idade, ele está sendo desmamado. E naquela cultura do Oriente Antigo Próximo, se fazia uma grande festança quando isso acontecia. A festa era grande. E Abraão era muito rico, não sei se tão rico quanto o pastor Érico, mas diz aqui a conjectura que ele tinha muito ouro, prata, bronze, tinha muitos servos e servas, era o rei do gado, tinha muitos gados, era uma espécie de um sheik. Então você tenta imaginar o tamanho dessa festa que Abraão estava dando para Isaac. E aqui a gente já começa a perceber quando a festa começa a desandar. Já aconteceu de você preparar uma festa e algumas coisas saírem do controle? Foi o que aconteceu aqui. E aí eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai prosseguir aqui expositivamente. A festa começa a se transformar em tristeza. Por quê? Porque Sara fica incomodada. Porque Ismael está caçoando de Isaac. Paulo vai interpretar isso aqui como uma alegoria espiritual de que o filho da carne está perseguindo o filho da promessa. E isso muitas vezes realmente acontece. Mas eu quero não espiritualizar, não trazer da alegoria, mas no sentido de aplicação direta, humana para nós. Há um menino, quantos aqui se lembram da sua fase de 16, 17 anos? Eu sei que faz tempo, né? Mas você não tinha total consciência daquilo que você fazia, sim ou não? Eu, às vezes, eu vejo aí uns adolescentes jovens fazendo umas coisas meio doidas, mesmo que eu não tenha sido tão doido, mas eu falo assim, mas eu nem sempre tive o juízo que eu tenho hoje. Eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, então eu preciso ter um pouco mais de paciência. E aqui a gente percebe isso. Há um jovem, um adolescente, tirando sarro de uma criança, mas Sara estava incomodada. A mesma Sara que havia usado Agar para dar luz a Ismael, a mesma Sara que ficou incomodada quando Agar ficou grávida e tentou expulsá-la de casa, é a mesma Sara que agora, 16 anos depois, 14 anos depois, 17 anos depois, perdoa, eu não sou bom de geografia, está aqui fazendo algo, incomodada de novo e pedindo para Abraão expulsar Agar. Então, pela lei, pelo costume, não era permitido que um sheik expulsasse uma concubina, mas ele poderia dar direito de liberdade, e é o que vai acontecer com Agar. Então, pensa nesse contexto, nesse cenário. Eu quero reler o versículo 11, 12 e 13, para que você possa entrar nessa cena, nesse drama comigo e ver como que é uma situação difícil. Abraão ficou muito incomodado com isso. Na área vai dizer que pareceu muito penoso. O sentimento de Abraão era de pesar. Aí o que vai acontecer? Deus vai dizer a Abraão, Abraão, não fique incomodado com isso. Eu quero primeiro trabalhar o coração de Abraão. Abraão ficou incomodado. Como que Abraão ficou? Incomodado. Coloca na área para mim, por favor, Carol, só para mostrar ali. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Por quê? Por causa do seu filho. Abraão amava o seu filho Ismael. A gente pode conjecturar como filho da carne, mas é o filho dele. Você vai ver no capítulo 16, mais tarde a gente vai ler, que Abraão intercede por Ismael. Ora por Ismael para que Deus abençoe Ismael. Abraão tem um olhar amoroso e de cuidado para com seu filho Ismael. Mas mesmo assim, Abraão terá que despedir o seu filho para o deserto.
Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quantos creem que você é amado pelo Pai? Sim ou não? Tem gente que não crê, hein? Eu vou dar mais uma chance. Quantos creem que você é amado pelo Pai, Deus Pai? Glória a Deus por isso. Mas note, que nós sermos amados pelo Pai, não nos isenta da gente passar pelo deserto. Abraão amava Ismael, e ainda assim ele teve que lançar Ismael para o deserto. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão? Uma voz se ouviu do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, quando você vira a página e vai para Mateus 4, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, leva Jesus para onde? Para o deserto. O mesmo Pai que diz aqui, esse é o meu filhão, esse é meu garotão, esse é o meu filho amado, é o mesmo Pai que pega o seu filho e leva para o deserto. Tem situações na sua vida que talvez você não esteja entendendo. Situações de deserto, de privação, de solidão, de angústia, de necessidade, de coisas, circunstâncias que estão acontecendo, que estão fora do seu controle, e talvez você esteja questionando, será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Eu quero te lembrar isso, irmãos, Deus te ama! A circunstância não define o amor de Deus, porque Deus é o seu refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente nos momentos de tribulação. O amor de Deus não nos isenta das adversidades, mas nos garante a sua presença em toda e qualquer situação. Você crê nisso, querido? O que acontece aqui, humanamente falando, é que Abraão, vai pagar a fatura. Quantos gostam de cartão de crédito? É delicioso, né, irmão? A gente vai, chega lá na loja, fala assim, pô, queria comprar, mas não tem dinheiro. Aí você olha a carteira, mas eu tenho cartão. É assim ou não é, irmão? Vamos confessar pecado? Aí você fala assim, aí você passa, aí a moça do caixa pergunta assim, quer parcelar? Você, pode? Então calma aí você volta e pega mais peça. Aí ela pergunta, vai parcelar em quanto? Aí você pergunta para ela, em quantas vezes pode? E quantas vezes o máximo que ela falar, você parcela. Olha lá, a irmã Mônica está dizendo, é assim mesmo. O pastor está revelando a minha vida, viu? É assim ou não é? Mas aí, sabe o que acontece? Você sai comprando, sai comprando, sai comprando. E aí você fica todo bobo. Chega em casa, mostra para todo mundo, olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. Só que aí, no mês seguinte, a fatura chega. Aponta com o dedo de profeta para o teu irmão e fala assim, a fatura chega, hein? Cuidado com os cartões de crédito. E chegou para Abraão, aquela grande ideia, aquele cartão de crédito, aquela antecipação, ele vai pagar agora. Porque o homem colhe aquilo que planta. E por mais que Abraão seja alguém debaixo da aliança, por mais que Abraão seja um homem que tem a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumpre até na vida dos filhos de Deus. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E chega aqui essa situação para Abraão. A fatura daquela grande ideia, dos erros do passado, agora cobrando a sua fatura, dificultando a sua vida e prejudicando a vida de um inocente. Ismael pediu para nascer? Ismael tem alguma culpa dele ser filho de Agar, de Deus ter feito uma promessa para Abraão e para Sara, e ele ter se precipitado? Ismael tem alguma coisa a ver com isso? E talvez você esteja se perguntando, pastor, essa é a minha realidade. Eu estou passando problemas de injustiça, coisas que vieram sobre mim, eu não tinha nada a ver com a história, me meteram no meio dessa bagunça aí, e agora está complicado, pastor, está complicado. Mas você serve a um Deus que descomplica. Então fica calmo, porque o Deus que cuida de Isaac é o mesmo Deus que cuida de Ismael. O mesmo Deus que tem aliança com a Sara é o mesmo Deus que tem compromisso com Agar.
E a gente precisa entender isso. Deus tem uma aliança com Abraão sobre a redenção da humanidade. É da herança de Abraão, é da descendência de Abraão, é dos judeus que virá o Salvador da humanidade. Mas Deus tem compromisso com o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio para redimir todas as nações. Haverá no céu povo de toda tribo, língua e nação. Você pode dizer amém por isso? O mesmo Deus de Sara é o mesmo Deus de Agar, o mesmo Deus de Isaac é o mesmo Deus de Ismael. Talvez você olhe para a vida do outro e fale assim, parece que ele é filho preferido, mas Deus não tem filhos preferidos, Deus cuida de todos e Deus está cuidando de você também. Glórias a Deus por isso. Posso ouvir um amém? No versículo 12, diante dessa situação penosa, Deus vai responder a Abraão. Deus disse a Abraão, leia para mim, vai. Não fique incomodado e por causa da escrava. Agora leia forte. Isso é brabo, Renato. Um marido está orando e fala assim, Deus, está vendo que essa doida da minha esposa está me pedindo. Senhor, coloca ela. Senhor, vem com o teu espírito e convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Aí Deus vem responder a oração do marido Abraão. Fala assim, Abraão, tua esposa está certa. Quantos maridos entendem o que eu estou falando aqui? Aí Deus fala mais, ela não apenas está certa, maridão, faz tudo que a tua esposa está mandando. Meu irmão, eu não sei se eu tenho maturidade para ouvir essa resposta de Deus, não, hein, Daniel? E Abraão entendeu, porque Abraão era alguém obediente. Mas olha o que Deus vai continuar dizendo, versículo 13. Porque Deus conhece o coração de Abraão. Mas também, de Ismael eu farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Deus está querendo dizer aqui, olha, o filho da carne não pode crescer junto com o filho da promessa. Faz o que Sara está mandando, porque eu estou nesse negócio. Mas não fica preocupado com Ismael. Eu garanto a vida de Isaac e eu também vou garantir a vida de Ismael. Talvez eu esteja falando aqui para pais, mais tarde eu vou falar isso, e você tem 2, 3 filhos, um está no caminho, outro está perdido. Eu quero dizer isso, o Deus que cuida de um, cuida de todos. Deus cuida de toda a sua família. Você vai dizer, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa, toda a tua descendência é bendita do Senhor. Amém ou não amém? Louvado seja Deus por isso. Então, nós precisamos lembrar disso. Diga comigo, realidades do presente não definem a vida de quem tem promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, diga amém por isso. Versículo 14 até o 16 vai falar sobre a postura de Abraão diante do pedido de Deus. Diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Isso é lindo em Abraão. Sempre que Deus pede alguma coisa a Abraão, você vai ver a disposição de obediência de Abraão. Deus pede algo e Abraão não procrastina, ele não adia, ele não fica assim, vou pensar nisso. Abraão não tenta negociar com Deus, sempre Abraão se dispõe a obedecer, porque não existe bênção fora da obediência. Por mais difícil que seja o pedido de Deus, obedece. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus tem bênçãos para você quando você obedece. Eu posso ouvir um amém? Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, pegou pão, água, colocou nas costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Agar saiu, andando de que maneira, irmãos? Sem rumo, versículo 15. A água acabou. Então Agar colocou o menino debaixo de uma das árvores e se afastou, sentou-se em frente à distância de um tiro de arco, cerca de 100 metros. E ela falou assim, assim não verei o que, irmãos? O menino morrer. Sentou-se em frente, leia para mim agora. Levantou, não os pés, não o corpo, levantou o quê? Para quê? Para chorar. Já passou por noites assim, irmãos? Tenta imaginar o que Agar está passando. Até ontem, ela morava numa casa luxuosa,
era mãe de um herdeiro. Até ontem ela vivia sob a influência de um profeta, sacerdote, um homem que Deus tinha aliança. Ela tinha todo o conforto do mundo. E agora ela está sem nada. Uma mudança abrupta de realidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você de um dia para o outro. Está tudo muito bem, até que o telefone toca. Está tudo muito bem, até que uma notícia chega para você. Está tudo muito bem, até que uma dor começa a te incomodar. Está tudo muito bem, até que uma tragédia acontece. Foi assim na vida de Agar. Do nada, de repente, o tempo fechou e uma tempestade veio na vida de Agar. Ela agora se encontra pobre, desabrigada, não tem onde morar. Ela está expulsa, ela foi abandonada. Tem apenas um pouco de comida e de água e agora ela não tem mais nada. E talvez esteja falando para pessoas assim, que tiveram essa realidade mudada, abandonada, expulsas, talvez renegada, desprezada, deixada ao léu para tentar a sua própria sorte. E aqui você vê como que Agar ficou. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Alguém angustiado, ansioso, desesperado. Não sei se isso já aconteceu com você. A pessoa, quando está assim, ela fica desorientada, sim ou não? Ela sai andando e ela não sabe o que ela está fazendo. Ela entra numa rua, ela sai em outra. É assim que é, porque a ansiedade é um péssimo GPS. Os versículos 15 e 16 que vocês leram comigo, fala dessa falência de recursos. Ela está sem força, ela está sem esperança e ela desistiu da própria vida. Agar está agora diante de uma encruzilhada, só que não há disposição para continuar. Não tem mais pão, não tem mais água, não tem mais casa. Então o que ela se dá é: amanhã a gente vai morrer. Meu passado foi bom, meu presente é de privação e o meu futuro é incerto. Eu desisto. E quem sabe eu esteja falando para pessoas que desistiram da vida, desistiram do ministério, estão desistindo da família, estão sem esperança, desanimadas. Pela mudança abrupta, pela mudança radical da realidade entre o passado e o presente. E tudo que você tem talvez seja uma promessa. Você cantou a vida de Agar. Agar não tinha mais nada a não ser uma promessa. Mas eu quero te dizer, se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, você pode não ter pão, você pode não ter água, você pode não ter os cuidados mais de alguém que cuidava de você antes, você pode estar sozinho de pessoas, mas Deus está com você. Então chega o versículo 17 e 18 e também 19. E vai ter uma reviravolta na vida de Agar, e eu quero profetizar também, haverá uma reviravolta na sua vida. Oh, aleluia. Você crê que Deus é um Deus de virada? Que é um Deus de reviravoltas, que quando tudo parece perdido, Deus aparece. E eu amo isso quando o texto começa assim, versículo 17. Deus, porém, uma conjunção adversativa, olha, está assim, mas agora não vai mais ficar assim. Uma mudança de realidade. Até agora é só a história de um homem mandando uma mulher embora, mandando o seu filho embora. Até agora é só a história de uma mulher chorando, aflita, desesperada. Mas Deus vem! Como é maravilhoso isso, irmãos! Deus sempre vem! Eu amo isso no Salmo 46. Deus não é apenas presente nos momentos de tribulação. Deus é bem presente. Ele é um socorro bem presente. Você pode estar se sentindo sozinho, traído, abandonado. As pessoas estão indiferentes com a tua causa. Mas Deus não. Deus, porém, diga comigo, Deus, porém. Há um porém na tua vida.
A realidade é uma, mas o porém de Deus é maior. Uau. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse... Obrigado, pai. Vai. E lhe disse... Sacode o irmão que está perto de você assim no ombro dele e fala assim, o que você tem, meu irmão? O que você tem, minha irmã? Levanta. Anima-te. É o que Deus está falando. Fala para mim. O que você tem? O que foi? Né? Você já ouviu alguém meio brocochô? Brocochô que se fala? É brocochô? É isso, irmão Luiz. Obrigado. Brocochô e você pergunta para ele assim, o que foi ali? Já ou não? É o que Deus está fazendo aqui com H. O que foi, H? O que você tem? Conta para mim. Não é porque Deus não sabe. Deus vê todas as coisas, mas Ele quer ouvir a voz do teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ter uma interação com você. Então Ele diz, o que é que você tem, H? Agora leia comigo, vai. Não tenha medo, mais forte, vai. Porque Deus ouviu a voz do menino. Ela se distanciou do menino, sim ou não? Agar desistiu até do seu próprio filho. Eu não quero ver o meu próprio filho morrer. Então ela se distanciou de um tiro de arco, cerca de 100 metros, para não ouvir o choro do menino, não ouvir o desespero do menino. O menino então foi abandonado pelo seu pai, foi agora abandonado pela sua própria mãe. Mas você serve a um Deus que nunca jamais te abandonará. Aleluia! Eu sempre perguntei, quem está clamando é Agar. Mas Deus fala, eu ouvi a voz do menino. Porque Agar está fazendo a mesma coisa que Abraão outrora havia feito. Mas Deus é um Deus que cumpre promessas. E você vai saber qual é a promessa que Deus já havia dado para Agar e para Ismael. Há 17 anos atrás. Coloca o texto para mim, Carol. Gênesis 16, a partir do versículo 7. Qual é o contexto desse texto aqui? Aumenta só um pouquinho para mim o retorno, Daniel, por favor. Qual é o contexto desse texto aqui? Agar havia ficado grávida daquela grande ideia de Sara, e aí Sara achou que Agar estava ficando meio metidinha besta, que se fala também, irmão Luiz? Você que é o meu... É isso? E aí ficou chateado com isso e começou a oprimir Agar. E aí Agar fugiu e foi para o deserto. E quando ela chegou no deserto, olha quem vai visitar Agar. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e se sujeite a ela. O anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Irmãos, acompanhem isso com atenção. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará, qual o nome dele? Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ismael significa o Deus que ouve. Diga para mim, o Deus que ouve. Aleluia! Versículo 12, ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Versículo 13, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de, tu és o Deus que me vê. Porque dizia, neste lugar eu olhei, para aquele que... diz isso comigo, vai. Neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Mais uma vez, vai. Neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Aonde que Agar está? No deserto. Aonde que Agar está? No deserto. No momento de prova, de solidão, de opressão. Mas Deus a viu. Deus viu e Deus ouviu. Diga para mim, Deus viu e Deus ouviu. Vai. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. 16 anos atrás, Agar estava passando por isso.
16 para 17. E agora Agar está no mesmo deserto. O tempo passa. As situações mudam. Os homens mudam. Sara mudou. Eu imagino que Sara antigamente com Agar era assim, vem cá, minha serva, para lá e para cá, mas depois ela mudou. Abraão mudou. As circunstâncias mudaram, mas Deus não muda. Os anos mudam, Deus permanece. Irmãos, isso aqui trata da imutabilidade de Deus. Se tem um atributo de Deus em que reside a nossa esperança, é que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os homens mudam, o gosto, as preferências. Ora Saul está agradado de Davi, mas depois o semblante de Saul muda com Davi. Os homens são assim, não dá para confiar no homem, mas dá para confiar no Senhor. E talvez você esteja dizendo isso, há 15 anos atrás era tão mais fácil. A situação estava tão mais sob controle, havia harmonia, as pessoas me abençoavam e agora parece que eu estou sozinho, ninguém é por mim. Mas Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! As promessas de Deus não caducam, as promessas de Deus não têm prazo de validade. Você serve a um Deus eterno. Se Ele prometeu ontem, Ele é fiel para cumprir hoje, amanhã e sempre. Mas faz muito tempo que o Senhor me deu essa palavra. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem e fará um milagre na sua vida. Agar se esqueceu talvez desses 17 anos. O tempo às vezes apaga a nossa memória, mas Deus vem aqui para refrescar a memória. Olha que no versículo 21 do texto base, ele vem de novo e pergunta: o que é que você tem, Agar? Não, versículo 21 do texto base, capítulo 21. No capítulo 21, perdão, no versículo 13 que a gente leu, ele vem e diz para ela: o que é que você tem? O que é que você tem, Agar? O que Deus está falando assim? Você se esqueceu que há anos atrás nós estávamos juntos aqui nesse mesmo deserto. E eu te fiz uma promessa. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. O Senhor não abandona. O Senhor está presente. Então no versículo 18, coloca o versículo 18 para mim, Carol. Ele vai dizer algo que a gente tem que fazer isso nessa noite. Fala para mim. Desse jeito, irmão? Desse, vamos dizer, né? Como é que é? O que Deus falou para Agar? Isso, glória a Deus. Põe-se em pé. Precisamos reagir. Ela está desesperada, ela está chorando, ela está aflita, mas Deus está vindo consolar. Mas junto com o consolo vem o confronto. Há sempre uma postura que nos é requerida. E Deus fala: ei, se põe de pé. É a mesma coisa que Deus depois vai falar para Josué: Josué, sei que você está chorando a morte de Moisés, mas vamos lá, reaja, seja forte e corajoso e vai. E Deus está falando aqui para você nessa noite: não desiste. Deus está falando: eu não desisti de você, não desisti da sua família, não desisti dessa causa, não desista. Porque eu sou o mesmo Deus que há anos atrás te fiz uma promessa, ela não caducou e nunca caducará, porque eu sou fiel para cumprir. Ponha-se em pé, tenha bom ânimo, renova a sua fé, se mova em direção à promessa. Mude a sua postura nessa noite, Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Ele vai falar mais: ponha-se em pé e faça mais o quê? Não ouvi, irmãos. Levante o menino e o segure pela mão. Mais uma vez. O que Deus está falando? Retoma aquilo que você abandonou. Volta à prática das primeiras obras. Retoma, volta. Aquilo que você abandonou, aquilo que você desistiu, pega de novo. Porque eu não desisti. A última palavra é a minha. Eu posso ouvir um amém? Você desistiu do projeto, mas eu não, porque o projeto é meu, aleluia. Tua família é projeto meu, teu trabalho é projeto meu, sua vida é projeto meu. Tudo está nas minhas mãos, a tua vida está nas minhas mãos. Vai, retoma aquilo que você abandonou. Mas eu fracassei.
Vai de novo, porque no lugar da sua vergonha você terá dupla honra. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite. E Ele vai continuar dizendo, por quê? Porque eu farei dele um grande povo. Quem vai fazer, irmãos? Deus é fiel para fazer. Diz o apóstolo Paulo em Efésios, porque Ele é poderoso e fiel para fazer o que, irmãos? Infinitamente mais. Esse é o Deus que você serve. Oh, aleluia! Nada mudou. Deus está falando, eu farei dele. Aquilo que eu prometi há 16 anos atrás, permanece de pé. Não mudou nada. Abraão mudou, Sara mudou, as circunstâncias mudaram, mas eu não. O teu Deus não muda. A promessa está de pé. Depois desse encontro com Deus, há um milagre aqui no texto, versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o que, irmãos? Um poço de água. Engraçado. Ela estava achando que ia morrer porque a água havia acabado. Mas havia um poço e ela não conseguia ver. Você certamente já passou por momentos de desespero e o desespero tem isso. Ele cega os seus olhos e você não vê saída. Mas quando Deus vem e traz uma paz que excede todo o entendimento, quando Ele vem e fala conosco, a sua palavra traz direção. Sim ou não, irmãos? Diz o salmista, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Antes de nós ouvirmos ao Senhor, a gente está nas trevas da nossa decepção, do nosso desespero, da nossa aflição. Mas quando o Senhor vem, a aflição vai embora. As escamas do desespero caem e a gente vê o poço. Olha isso. E abriu, e ela viu um poço de água. E ela indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. O desespero cega, mas a misericórdia de Deus nos faz enxergar o milagre. Você pode dizer um amém? Versículo 20 e 21. Olha o que vai acontecer. Eu não sei você, mas Deus, você crê que Deus está aqui nesse lugar? Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Você crê que o mesmo Deus que foi se encontrar com Agar é o mesmo Deus que está aqui ao teu encontro nessa hora? Sabe o que eu acho lindo na vida de Agar? As duas primeiras teofanias que existem registradas na Bíblia, o que são teofanias? São as manifestações do anjo de Deus, ou até mesmo cristofanias, né? Você acredita que eram manifestações de um Cristo pré-encarnado, mas essas teofanias, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o primeiro, o anjo de Yahvé, o anjo de Elohim, depois, as duas primeiras teofanias de um anjo de Deus, Deus falando direto com alguém, foi com uma egípcia, foi com uma gentílica, por assim dizer, não foi com Sara, foi com Agar, as primeiras teofanias. Deus falou com Abraão, mas quando você vê o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, as primeiras manifestações teofânicas foram para socorrer uma mulher aflita. Talvez você tenha entrado aqui hoje, está falando assim, Deus não conhece a minha história, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus conhece bem a história do pastor, da família pastoral, da família diaconal. Eu quero te dizer uma coisa, você serve a um Deus que vê, um Deus que cuida de todos, o mesmo Deus que me ama, é o mesmo Deus que te ama, o mesmo Deus que cuida do pastor Érico, é o mesmo Deus que cuida de você. Deus tem aliança com Sara, mas Deus tem compromisso com Agar. Deus tem promessa para Isaac, mas Deus tem promessa para Ismael também. Deus tem promessa para todos. Posso ouvir um amém? Aí chegam os versículos 20 e 21. Deus estava com um menino. Quem estava com o menino, irmãos? Deus está com você. Um dos nomes do Senhor é Emanuel, o Deus conosco. Aí olha o que vai dizer, Deus estava com o menino, e aquele menino que estava sentenciado para a morte, o que vai acontecer? Eu não ouvi. Cresceu. Você está achando que a sua vida vai minguar? Você está achando que você vai sucumbir? Deus tem promessa na sua vida. Quem tem promessa de Deus não retrocede, não sucumbe, não diminui. Deus tem uma promessa de crescimento para a sua vida.
O menino cresceu. Ela estava achando que ia morrer no deserto, porque deserto é lugar de escassez, porque deserto é lugar de privação. Sabe o que Ismael vai fazer? Ele vai morar no deserto. E ele vai se tornar um flecheiro. Isso é curioso. Ele vai se tornar um flecheiro. Lembra que no versículo 16, se eu não me engano, Agar vai se distanciar do seu filho um tiro de arco. Curioso. Para não vê-lo morrer. Um tiro de arco. Note que Ismael vai se tornar um flecheiro. Aquilo que era o símbolo da morte de Ismael se tornou o símbolo da vida de Ismael. Aquilo que era um símbolo de morte se tornou o símbolo da vida para todos nós. Eu quero te dizer que talvez pessoas estejam apontando situações para você, para sua casa, dizendo assim, isso aí é um símbolo, é um prenúncio de morte. Mas você serve a um Deus que transforma maldição em bênção. Todos vão ver o testemunho da sua vida e vão dizer, só o Senhor é Deus, porque somente Ele pode reverter esses símbolos da nossa vida. Aleluia! Glórias a Deus! Deus cumpriu a sua palavra, Deus sempre cumpre a sua palavra. Você pode dizer isso, Deus sempre cumpre. Deus sempre cumpre. Eu não sei se você sabe, Isaac se torna o pai dos judeus, Ismael ele é o pai dos árabes. Então todo descendente árabe, ele é filho de Ismael, uma grande nação. E eu quero dar aqui um alento aos pais. Eu tenho pais aqui hoje, pais que oram pelos seus filhos. Deus cumpriu a sua palavra a Abraão, em resposta à oração dele pelo seu filho Ismael. Eu quero ler esse texto, Gênesis 17, versículos 15 até o 20. Já estou acabando. Aqui o contexto é o seguinte, o tempo está passando, e Isaac ainda não nasceu. E Abraão, como qualquer homem, por mais que ele seja o pai da fé, ele tem os seus temores, ele tem as suas dúvidas, ele tem os seus questionamentos. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém porque eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de quantos anos? 100 anos. E será que Sara com os seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, Abraão vai orar assim, quem dera que quem? Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu acho isso lindo em Deus. Deus que não se esquece de ninguém, o Deus que responde oração. Deus ouve a tua oração, Deus tem resposta para você, e Ele vai dizer, quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você fez, e eu vou abençoá-lo. E eu farei com que ele seja fecundo, e multiplicarei de que maneira? E ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus não se esquece dos seus filhos. Tem pais aqui orando por filhos, pelos seus Ismaéis, e eu quero te dizer, Deus está de olho neles, Deus está ouvindo a sua oração, e Deus vai cumprir a sua promessa. Todos os seus filhos são benditos do Senhor, conquistados na cruz do Calvário com o sangue de Cristo. Não perca a esperança, não deixe que os seus olhos se fixem na realidade visível. No mundo invisível, Deus já está trabalhando, Deus já operou o milagre da salvação, isso vai se realizar na tua vida. Se você crê, diga amém.
Então, irmãos, eu quero trazer aqui as aplicações finais para vocês. Primeiro, Deus vê todas as coisas. Deus ouve a oração dos angustiados e usa de misericórdia para com todos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já estaria morto há muito tempo, já teria se perdido há muito tempo, mas a misericórdia do Senhor se renova manhã após manhã. Você acordou hoje, sabe por quê? Deus teve misericórdia de você. Você vai acordar amanhã, você acordou hoje, vai acordar amanhã, sabe por quê? Deus tem misericórdia de você. A misericórdia do Senhor é infinita. Confie, irmãos, na infalibilidade da palavra de Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Você crê nisso ou não? Onde tudo parece que está perdido, pode ser, na verdade, o início de uma história cheia de graça e da providência do Senhor. Agar achou que ia ser o seu último momento de vida, mas na verdade, aquele momento foi uma virada de chave para um recomeço. E Deus vai ministrar recomeços aqui nessa noite hoje. Você precisa de um recomeço, você precisa de uma guinada, você precisa de uma virada de realidade, pois saiba que o Deus que cuidou de Agar também cuidou de você. João 4 vai nos apresentar uma mulher também que precisava de uma guinada de vida. Ela também estava diante de um poço, só que esse poço ela conseguia ver, e ela via água, só que ela tinha um poço à sua frente, mas não se deparou que perto dela havia uma fonte. Uma coisa é ter um poço, outra coisa é ter uma fonte. Então Jesus vem até a mulher samaritana e fala: aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Você conhece a história da mulher samaritana? Ela teve um encontro com o Senhor. A sua vida foi ressignificada. E de uma mulher de uma moral duvidosa se tornou uma mensageira do Evangelho de Cristo. E ela teve uma reviravolta na sua vida porque alcançou a graça do Senhor. O Senhor Jesus é a fonte do nosso recomeço, é a fonte da nossa virada, da nossa guinada. Ele é aquele em quem nós podemos confiar e esperar, porque Ele é uma fonte que jorra para a eternidade. Não importa como esteja a sua vida nessa noite, talvez os seus recursos acabaram, suas forças acabaram, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. E Ele está aqui nessa noite para te animar, para te fortalecer, para te levantar. Então, se ponha de pé, pegue o menino, pegue a palavra, pegue a promessa de Deus e continue caminhando em frente, porque não acabou, não é o seu fim. Deus tem coisas novas e maiores para realizar na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Quero chamar os músicos. Glórias a Deus.